Gente, que coisa boa! É tão lindo ver o milagre da vida, é tão bom ter fé, é tão bom acreditar. Isso é essencial, essencial para o nosso coração, essencial para a nossa vida, essencial para o nosso dia a dia. E a gente vai falar bem sobre isso hoje, bem sobre esse tema. Então, ter vocês aqui, sim, é um imenso prazer. Sejam todos muito bem-vindos. Vou contar uma história. Quero começar contando uma história. É de uma paciente que eu atendi há pouco tempo. Quem trouxe ela foi a filhinha dela. E a filhinha dela muito atacada, sinusite, gripe constante. A filhinha dela passando muito mal mesmo. E nesse processo de a filhinha dela não melhorando, nada ficando tranquilo e todo aquele sentimento, né? Da mãe desesperada de não ver a filha melhorar, a gente foi começar a micro e encontra uma morte de um parente muito próximo dessa filhinha e da mãezinha. A gente encontra um processo de falência, de briga de irmãos, um conflito forte com o irmão preso num vício. E aí a gente olha para tudo isso com tanto carinho e percebe o quanto a criança estava carregando por aquela mãe. E quando termina a terapia e eu falo para a pequena menina, agora você pode ficar tranquila, que tá tudo bem. E ela sai brincar, fazer desenho, porque ela ama desenhar. A mãe olha para mim e eu só abraço essa mãe. E a mãe automaticamente se emociona e começa a chorar. E eu olhando para essa mãe e acolhendo a dor dessa mãezinha, disse para ela: minha amiga, não tá fácil para você, né? E ela disse: não tá fácil. E eu disse: o que você estava esperando para pedir ajuda? Porque quem está fazendo isso por você é a sua pequena. Preciso ouvir a sua pequena aqui para você ver a que ponto você chegou. E é isso que eu vou encontrando na clínica. Pessoas chegando em burnout. Pessoas chegando em depressão, aonde a gente conversa de repente com um e quando a gente menos vê, a pessoa começa a chorar. E aí ela diz: doutora Ana, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas do nada me vem uma tristeza e eu começo a chorar. E aí eu olho para ela e digo: você está sobrecarregada? Muitas coisas foram acontecendo na sua vida e você não parou, você não olhou, você não entendeu o que você estava sentindo. E aí a gente vê um casal a ponto de se separar e a gente tem às vezes a oportunidade de mexer com um homem. E aquele homem que é tão raivoso, tão bravo, tão nervoso, a gente começa a trabalhar ele e a gente vê ele lutando para dar conta da empresa, sendo que lá atrás o pai dele já entrou em falência, sendo que ele morre de medo de também entrar. E aí a gente vê ele tão cansado, tão triste, que às vezes chega em casa naquela raiva, naquela dor, naquele conflito e acaba brigando e acaba magoando. O quanto se faz necessário entendermos esses processos,
o quanto é urgente a gente entender o que estamos sentindo antes de jogarmos a nossa dor em quem tanto amamos. Porque sim, a gente vem vivendo dias um atrás do outro, se sobrecarregando, carregando grandes pesos, querendo fazer tudo para os outros, não conseguindo dizer não. E quanto menos a gente percebe, vem um desejo de ficar quietinho, ou o corpo começa a chamar a atenção. E aí o quanto se faz necessário nós entendermos o nosso ser, entendermos a nossa alma, entendermos as dores que estamos passando, antes de cair numa melancolia, numa depressão, numa crise de ansiedade gigante. É por isso que hoje eu separei, fiz de fazer mesmo, escrevi, elaborei 5 passos para que ninguém tenha que entrar numa dor tão gigante assim. Então a primeira coisa que eu quero que vocês cuidem com muito amor da alma de vocês e da alma de quem está ao redor de vocês. Porque às vezes, meus amigos, a gente está bem, mas a pessoa que está do nosso lado não está tão bem. E às vezes nós conseguimos ajudar esse amigo, porque só quem passou por uma grande dor sabe quando aquela pessoa está pronta de explodir, quando aquela pessoa está pronta para entrar numa depressão, numa crise, numa doença. Então, no primeiro passo, o primeiro alerta que o corpo nos dá e como a gente tem que agir é assim, ó. Se você começou a ficar doente, e essas doenças vêm de formas sucessivas, elas não param. Então, por exemplo, me dá uma amidalite, depois eu tô com uma dor no estômago, aí eu tô com azia, aí eu tô com dor de cabeça. Para. Teu corpo tá com um sinal de alerta ligado. Ele tá dizendo: para e presta atenção na tua vida, no que está acontecendo com você, antes que eu adoeça de vez. Então o corpo começou a chamar a atenção. Busque o médico, sim, mas busque também o sintoma. Busque também entender o que o corpo está querendo dizer. Porque se, por exemplo, se a boca, as amígdalas, a faringe, a laringe está sofrendo, quer dizer que você escutou alguma informação, recebeu alguma informação e não está conseguindo absorver. Quer dizer que está difícil para você digerir essa informação. E aí você não consegue nem cuspir e jogar para fora, mas também não consegue engolir. E aí assim a gente vai adoecendo. Então estuda o corpo, mas estuda também a mente. Se você está dormindo e você acorda no meio da noite e você não para de pensar, está angustiado, nervoso, não consegue dormir, para, pensa, reflete. Que emoção? O que está trazendo tanta angústia que você não está conseguindo dormir em paz?
Você precisa escutar os alertas do corpo, porque ele é seu amigo. Ele está apenas dizendo para você assim: amigo, tá demais. O que você está querendo fazer, da forma como você está querendo fazer, tá demais. E aí a gente percebe que são momentos que, por exemplo, a gente está tão angustiado e a gente começa a agir sem pensar, sem refletir. E aí as pessoas às vezes vêm falar, querendo nos ajudar, e a gente dá paulada, porque a gente tem tanta angústia que a gente não sabe direito o que fazer. O corpo gritou, a mente gritou, para. Aprenda a vigiar seu corpo. Esse é o segundo passo. Então, o primeiro é reconhecer os sinais. O segundo é monitorar, vigiar. E é tão bonito isso, que se a gente pega o evangelho do mestre, ele diz: vigiai e orai. E não é vigiar o outro, porque o outro não tem tanto poder de nos fazer mal. Nós é que temos esse poder. Nós é que somos as nossas próprias sombras. Então monitora, verifica o que está acontecendo. E jamais queira se comparar com o outro, porque às vezes você vê as pessoas fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo mais aquilo, e a gente fala bem assim: eu preciso também fazer tudo isso. E eu tenho uma amiga minha que entrou aqui, até a Ângela, que ela diz: eu aprendi, Ana, que a gente não precisa fazer nada. Eu aprendi que ser supermulher, que ser super-homem, que abraçar o mundo é muito demais. A gente não precisa fazer nada além. Então jamais se compare com o outro, porque a história dessa pessoa não é como a sua. Porque a gente não sabe tudo que ela já passou lá atrás para ela chegar aonde ela está. Então, se deu certo com alguns e com você não está dando, não deixe a tristeza, a dor, a ansiedade, a angústia te invadir. Você é um ser único. A tua existência é única. A forma como você foi criado, a maneira que você nasceu, que você cresceu, os desafios que você passou são únicos. E também não se preocupe tanto com o outro. Eu atendi um jovem nesses dias, que ele disse para mim: primeiro falaram que eu tinha que estudar para fazer concurso. Aí eu comecei a estudar para fazer concurso. Aí não passei no primeiro. E aí falaram: você não está fazendo nada da vida, você tem que trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar. E depois vieram me criticar dizendo que eu não tinha passado no concurso, que eu tinha desistido, que eu não era forte o suficiente. E aí eu disse para ele: e o que você quer fazer? Esquece os outros. Porque para os outros, gente, que tem as histórias deles, eles vão falar o que é bom para eles, mas eles não sabem o que é bom para você. Eles não sabem o que você tem guardado aí de sonho, de projeto. E às vezes a gente escuta o outro, ou a gente fica preocupado em agradar o outro e deixa de realizar os nossos próprios sonhos. Então, quando a gente começa a se monitorar e perceber que eu estou, por exemplo, quis fazer algo, não deu certo, me comparei, me preocupei e fui entrando numa tristeza. Quando eu vou entrando numa tristeza, qual é a tendência? A tendência é me curvar,
é querer ficar quietinha, é não querer falar com ninguém e é começar a me culpar e ter pensamentos ruins. E isso a gente não pode deixar acontecer. Por isso que vem o terceiro passo. Então olha lá, eu começo a estudar meu corpo e minhas emoções. Eu começo a monitorar. E aí eu vou reconhecer os meus hábitos emocionais. Eu estou me entregando? Eu estou me deixando abater? Porque se meu dia foi terrível no trabalho, eu vou sair do trabalho, que eu coloque uma música que me traga paz, que eu faça algo que eu goste, para que eu possa me lembrar que a minha vida não é só trabalhar. Para que quando eu chegar em casa, eu não jogue toda essa dor na minha família. Então eu reconheço essa emoção, eu acolho essa emoção, mas eu não deixo essa emoção me dominar para sempre. E aí, reconhecendo a minha emoção, reconhecendo o meu hábito, eu tenho que começar a meditar. E meditar, gente, isso eu sempre vou frisar para vocês, não é entrar em posição de Buda, fechar o olhinho. Meditar é pensar o que está acontecendo na minha vida. Em que momento eu me perdi, que eu deixei a raiva me dominar, que eu deixei a tristeza me dominar? Será que eu estou agindo de uma maneira sem refletir? Que eu possa ter muito mais consciência das minhas ações, dos meus atos, me tornar 100% responsável e controlar tudo isso. Controlar. Então, se lá no trabalho eu me perdi, e talvez me perdi porque acabei fazendo coisas demais e não dando importância para o essencial, eu retorno e recomeço. Se está faltando para mim controle emocional, eu construo todos os dias, vigiando os meus hábitos. Porque é assim que a gente faz. O equilíbrio emocional não está num livro que você vai ler. Está na tua alma. E aí vem o quarto passo. Se eu fico irritada, toda vez que alguém mexe com o meu ego, e se esse meu ego é ferido, porque lá atrás eu fui muito humilhado, cure, ressignifique o que aconteceu lá atrás. Faça uma viagem interior e veja que isso já passou. Se a sua dor é porque você não consegue ter um bom relacionamento, conheça a tua alma. Veja o que te tira do sério, o que faz você gritar, o que faz você brigar, o que faz você não aceitar seu companheiro. Procure entender o porquê disso. Ressignifique. Faça diferente. E por último, quando a gente conhece o nosso corpo e a nossa alma, quando a gente começa a vigiar para não deixar se afundar demais, reconhecendo nossos hábitos e emoções, quando a gente começa a ressignificar que essas dores são do passado, aí eu faço um último degrau.
que é pensar o que eu quero acessar. Como assim, Ana? O que eu quero acessar? O que eu quero trazer para minha mente? O que eu quero ressoar? Porque se eu sei, se eu me conheço, se eu sei aonde que me vem a dor, se eu sei que uma briga entre o meu marido, por exemplo, começa quando a gente vai num churrasco e ele acaba bebendo com os amigos, o porquê eu continuo indo no churrasco? Se eu sei que o que está me trazendo ansiedade e angústia é porque eu não estou me dedicando o quanto eu preciso, o porquê que eu fico tanto tempo perdendo tempo vendo Netflix ou jogando um jogo, quando eu poderia estar aprendendo mais? O que eu quero acessar? O que eu quero ter no meu redor? Se eu preciso ter coragem, eu preciso ter fé. E para a gente ter fé, a gente precisa de uma egrégora. Uma egrégora é um local aonde as pessoas falam a mesma língua, aonde eu recebo um conforto espiritual, seja ele qual for. Se eu quero me afastar do vício, seja ele do gastar, o porquê eu fico olhando tantas coisas na internet para comprar? O que eu quero acessar? Porque antes de entrar na dor, que eu possa buscar apenas o que me traz felicidade. E aí se faz importante eu olhar para o que me dá paz, o que me dá alegria. Ah, me dá alegria, Ana, poder descansar um pouco. Então, se programe para isso. Me dá alegria quando eu consigo ter um fim de semana com a minha família. Se programe para isso. Me dá alegria jogar bola com meus amigos. Se programe para viver bons momentos, porque precisamos fortalecer também esses laços de felicidade e alegria. Precisamos viver num equilíbrio. Se quer conquistar o equilíbrio, olhe para dentro. Se quer encontrar a paz, olhe para dentro. É apenas você que pode fazer isso. Se cuide, se ame. Não se permita ficar cansado demais. Não se permita ficar desgastado demais. O essencial é simples. O que nos dá a verdadeira felicidade, o que nos dá a verdadeira paz de espírito, são as experiências que guardamos na memória. São os amigos, a família que a gente conquista. E é também o que eu cativo, o que eu planto, o que eu estou plantando no outro, como eu estou cativando as pessoas ao meu redor. Porque se eu não estou tendo tempo de fazer isso, reorganiza a tua vida. Daqui a gente só leva as boas experiências, as lembranças de ter uma família e bons amigos. E para isso,
nós precisamos sim cativar e ressoar paz e amor.